Escatologia, esta é a quarta aula. Nós vamos entrar agora na segunda parte para falar sobre o estudo profético. Se você ainda não assistiu às 3 primeiras aulas da primeira parte, volte, assista. As 3 primeiras aulas são de extrema importância para entendermos daqui para frente as coisas que ocorrerão. A escatologia, lembrando, ela faz parte de toda uma sistemática, onde tudo se encaixa. Se tiver uma pecinha fora, se é algo que você não entendeu ainda nas outras aulas, volte, assista novamente. Se houver alguma dúvida, você vai poder me perguntar também nos comentários que estarão habilitados com moderação, a partir de agora. E nós vamos entrar agora na segunda parte falando sobre o estudo profético. É interessante que muitas pessoas, quando vão a igrejas falando sobre pregações proféticas ou coisas que irão acontecer, nunca vi uma série de conferências proféticas que falassem sobre Apocalipse. São apenas profetadas, como diz o povo evangélico, coisas que ficam se falando, nada mais para encher os olhos das pessoas, mas nada falando a respeito do Apocalipse. Mas nós vamos falar sobre o estudo profético e esta quarta aula vai tratar sobre o princípio das dores. Tenho certeza que muitas pessoas vão olhar o título dessa aula e vão até pular, porque acham que não tem nada a ver, ou coisas que são simples, ou até mesmo já saibam, já leram o texto e já até sabem o que vai acontecer. Mas eu quero dizer para você que essa é uma lição, uma aula riquíssima. É uma aula onde nós vamos ser impactados e eu tenho certeza que será muito proveitoso para você. Por isso, assista essa aula até o final. O texto que eu quero tomar como base para essa aula é o texto de Mateus capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 14, que diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado-se quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O princípio das dores. O que é então o princípio das dores? Jesus nos ensina que o princípio das dores são os eventos que iriam ocorrer antes da sua vinda. Nesse trecho aqui de Mateus, Pedro, Tiago, João e André perguntam a Jesus como que eles saberiam quando iriam acontecer as coisas e quando que iriam terminar esta era. E Jesus ele cita alguns eventos que ocorreriam antes da sua vinda. Entre eles, eu vou citar aqui 6 eventos que ocorreriam antes da vinda de Jesus. Esses eventos, em primeiro lugar, enganadores dizendo ser o Cristo, no versículo 5 nós vemos. Também rumores, guerras e rumores de guerra, versículos 6 e 7. Também fomes e terremotos, também no versículo 7. Versículo 9 diz que seríamos atribulados, odiados, mortos. Em quinto lugar, o versículo 11 fala: falsos profetas iriam aparecer. E a sexta coisa, o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor das pessoas. Antes, porém, de nós entrarmos nesses eventos que Jesus cita como sendo o princípio das dores, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito do princípio das dores. Em primeiro lugar, a primeira consideração é que estes eventos não são a ira de Deus. De novo, esses eventos eles não configuram a ira de Deus sobre a humanidade.
mas eles são eventos que prenunciam a volta de Cristo. Isso nós precisamos ter bem claro. Esses eventos, terremotos, guerras, fomes, o esfriamento do amor das pessoas, isso tudo são eventos que mostram que Cristo ele está voltando. E eu creio que quanto mais próximo à volta de Cristo, mais esses eventos eles irão se acentuar. Então, mas de novo, isso não é a ira de Deus sobre a humanidade, são apenas eventos que mostram que Jesus ele está voltando. Isso nos leva a algumas reflexões. A primeira reflexão, uma pergunta que eu quero colocar a vocês, é a seguinte: a primeira reflexão. Os crentes podem morrer em terremotos, maremotos e guerras. Eu coloquei maremotos aqui também porque Lucas 21 fala também sobre o bramido das águas. Lucas 21 ele é um paralelo de Mateus 24 e Marcos 12 também é um paralelo também de Mateus 24. Todos esses 3 capítulos falam sobre o discurso de Jesus sobre as últimas coisas. Essa é a reflexão que eu tenho. Os crentes podem morrer em terremotos, maremotos e guerras? Eu creio que sim. O fato de nós estarmos no mundo não nos poupa disso. Nós, se estivermos num lugar onde está sujeito a terremotos, podemos sofrer se a nossa casa não estiver preparada e o teto cair sobre nossas cabeças, nós iremos morrer. Da mesma forma com maremotos e com guerras. Esta é a primeira reflexão. A segunda reflexão: os crentes podem ser atribulados? Aqui eu não estou falando ainda da grande tribulação, mas eu estou falando da tribulação, a tribulação que o próprio Jesus falou que aconteceria não apenas na grande tribulação ou no período tribulacional, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas a resposta é sim. Não somente sim, mas eu tenho certeza que hoje crentes são atribulados em diversas partes do mundo. Muitos crentes eles têm sofrido tribulação, muitos crentes eles têm até mesmo sido mortos, porque simplesmente por serem crentes, simplesmente por professarem a fé em Jesus Cristo. Essa é a segunda reflexão que eu faço. E a terceira reflexão, sempre quando se trata de tribulação ou de desgraças, calamidades que acontecem sobre a terra, muitos teólogos sempre se referem aos judeus no Egito. E eu gostaria de refletir sobre isso também, sobre os judeus no Egito. Porque eles eram atribulados, tanto pelo faraó como pelos próprios egípcios, com cargas pesadas, tendo que fazer os cimentos, os tijolos em dobro, depois que Moisés ele apareceu. Então eles eram atribulados, sim. Eles eram escravizados, eram atribulados, eles sofriam muito. E algo interessante, que muitos falam que houveram as pragas, mas as pragas não caíram sobre o povo de Israel. Mas a verdade é que o povo de Israel sofreu sim com as 3 primeiras pragas. Se você for ver lá no texto exatamente como fala, as 3 primeiras pragas, que é a transformação de água em sangue, a praga das rãs e a praga dos piolhos, ou dos carrapatos, aí há alguma controvérsia. Enfim, estas 3 primeiras pragas, que elas vêm através de Arão, elas não vêm através de Moisés, se você for ver bem lá no texto, é interessante que estas pragas, elas acontecem, as 2 primeiras, Arão, ele toca com a vara de Moisés nas águas, e aí a praga acontece. E a terceira praga, Arão, ele toca com a vara de Moisés no chão, e a praga acontece. Isso tem um significado teológico muito profundo. O primeiro é que a praga ela não veio através de Moisés, ela veio através de Arão, do sacerdote que foi colocado, que ele era o sacerdote na terra. Ele não era o Moisés, ele não era Moisés, ele é um estereótipo de Cristo, no Antigo Testamento, assim como Moisés tirou o povo de Israel do Egito, assim da mesma forma é uma figura de Cristo tirando o povo da escravidão. Então nós vemos que Arão, ele foi aquele que foi o agente causador das 3 primeiras pragas. Logicamente que ele foi o agente que foi o gatilho das 3 primeiras pragas, mas as 7 últimas pragas, elas sim, aquelas que vieram através de Moisés, através do libertador, elas sim mostra a partir da 4ª praga, que mostra-se que Deus deixa claro na sua palavra que aquela praga
Deus faria distinção entre o seu povo e os egípcios, entre o povo de Israel e os egípcios. E aí a praga caía no arraial dos egípcios, mas na terra de Gósen, onde estava a tribo de Israel, não caía a praga. Né? Então, nós vemos algo interessante, né? Ou seja, os crentes eles podem sofrer sim. Nessas três reflexões nós vemos que os crentes sim podem sofrer este princípio das dores, né? Para a grande ira que está reservada para o final, né? E nós vemos aqui que são 7 as pragas, assim como a ira de Deus, né? Mostra lá no final do Apocalipse que são as 7 taças, né? O texto lá das 7 taças fala bem claramente: nestas taças está a ira de Deus, né? Então são 7 as taças da ira de Deus, assim como foram 7 lá no Egito, né, que é aquelas que vieram exatamente de Deus. Né? Só que elas comporam 10, sendo que essas 3 primeiras elas vieram a pegar também sobre a tribo de Israel. O que mostra também que os crentes estão sujeitos aos princípios das dores, ou seja, por mais que coisas aconteçam vindos de Deus, né? Não estamos ainda falando da tribulação do anticristo ou da tribulação à igreja, mas coisas podem acontecer sobre a igreja, sobre os crentes, então nós devemos estar atentos a isso. Vamos então ao primeiro evento, do princípio das dores. O primeiro evento são enganadores dizendo ser o Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido, ou seja, nós poderíamos dizer que nos últimos tempos haveriam pessoas dizendo eu sou ungido. Né? E nós temos visto muitas pessoas, muitos pregadores até dizendo não me toque porque eu sou ungido, não diga isso de mim porque eu sou ungido. Né? Temos ouvido muito isso por aí. E temos visto também muitos lobos em pele de cordeiro. Né? Uma coisa interessante sobre o lobo em pele de cordeiro, a palavra de Deus fala que nós deveríamos estar atentos a ele, nós como igreja. É que o lobo em pele de cordeiro, quando ele se olha no espelho, ele se vê como um cordeiro, ele não se vê como um lobo. A pele que está por cima dele é a pele de cordeiro, ou seja, esses lobos em pele de cordeiro, eles quando se olham no espelho, eles acham que são cordeiros, quando na verdade eles nem sabem que estão devorando o rebanho do Senhor. E é algo interessante isso, porque o que mostra isso é que o sacerdócio humano ele é falho. Por mais que ele seja instituído pelo Senhor, por mais que o sacerdócio e o pastoreado, eu falo isso com muita paz no meu coração, porque eu também sou pastor, e não estou dizendo que todos os pastores, todos os sacerdotes são assim, pelo contrário. Mas enquanto o bordão estiver na mão dos sacerdotes, ainda haverá sofrimento. Assim como quando o bordão lá na época do Êxodo, enquanto o bordão estava na mão do sacerdote Arão, houve sofrimento para o povo. A partir do momento que o bordão ele passou para a mão do libertador, que era Moisés, aí sim, nós não teríamos mais nenhum sofrimento. E isso mostra, né, enquanto nós estamos sendo dirigidos por homens que são humanos, que são falhos, ocorrerá sofrimento para a igreja. Isso é inevitável. Né? Devemos estar apenas atentos para que isso não possa ocorrer em nossas vidas, e se ocorrer, saber que os sacerdotes eles são humanos, por mais que eles sejam ungidos, por mais que eles sejam consagrados, eles também são falhos. E isso eu digo novamente falando com muita paz no meu coração, porque eu sei que ainda existem verdadeiros ungidos e ainda existem verdadeiros cordeiros e verdadeiros sacerdotes nas igrejas. São poucos, mas eu sei que ainda existem e nós devemos procurar por eles e segui-los. O segundo item do princípio das dores são guerras e rumores de guerras. Isso, na verdade, né, as guerras e os rumores de guerras, na verdade, sempre aconteceram e vão continuar a acontecer. Talvez pessoas falam, mas guerras não mostram que Jesus está voltando, elas sempre aconteceram, sempre vão acontecer. Isso é verdade. Mas o que mostra, né, e a guerra ela tem um intuito para nós, é mostrar como a capacidade do ser humano em ser mal. Né? Quando se trata em fazer guerra e fazer armas para matar a outra pessoa, parece que não existe limite na capacidade humana. Haja vista a tecnologia. As coisas mais tecnológicas elas vêm dos militares.
né? Quando é algo muito tecnológico, isso é tratado como segredo de Estado, como segredo militar. Mas isso nada mais mostra do que a capacidade da maldade humana. A mesma coisa vale para o terceiro item, que são fomes, terremotos e maremotos, né? Coisas que sempre aconteceram, coisas que continuarão a acontecer, mas são prenúncios, né? E eu tenho certeza que muitas das coisas que acontecem, como fomes e até mesmo terremotos e maremotos, nós vemos que muitos deles acontecem em lugares que são verdadeiros juízos do Senhor, né? Muitos terremotos acontecendo em lugares que nós vemos que Deus realmente parece que o pecado chega até as narinas de Deus. Mas isto são prenúncios e mostram onde vai a capacidade do ser humano. A mesma coisa, o quarto item, o fato de nós sermos atribulados, odiados e mortos. Isso também é um prenúncio da capacidade do ser humano em poder ser mal contra as outras pessoas, né? E isso principalmente contra os crentes. Nós vemos isso de uma forma acentuada. Isso ocorrerá, tem acontecido desde a igreja do primeiro século. Isso sempre ocorreu durante a história e continuará ocorrendo até a volta de Cristo. O quinto item, falsos profetas, né? O que são falsos profetas? É interessante que a gente, sempre quando se fala em falsos profetas, a gente nunca imagina atribuir esse termo ao nosso professor, ao nosso pastor, ao nosso padre, ao nosso sacerdote, aquele que nos ensina as coisas referentes a Deus, né? A gente sempre acha que é sempre o do outro, é sempre aquele cara com cara de malvado, né? Mas falsos profetas nada mais é do que aquele que faz falsas profecias, né? E em se falando de profecia, a gente fala de coisas que irão acontecer, ou seja, são falsas afirmações a respeito das coisas que irão acontecer. E em se tratando de escatologia, existem falsos profetas, pessoas que dizem coisas a respeito do fim que são erradas, né? E de novo, né, veja lá o texto de Mateus 24:11. Jesus ele fala: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja, Jesus ele fala: vão enganar a muitos, ou seja, a maioria vai estar enganada. Repito, a maioria vai estar enganada. Então, se você quer escolher uma posição teológica, não escolha a posição teológica que muitos escolhem, porque os falsos profetas enganarão a muitos. Eu não estou dizendo aqui de novo, veja, os falsos profetas, quando eles se olham no espelho, eles se olham como cordeiros, né? E às vezes, na maior das boas intenções, se ensina aquilo que se entende, mas temos que tomar cuidado e ver nas Escrituras aquilo que realmente é a verdade. Por isso, tome cuidado nas posições escatológicas, nas posições que são tomadas pelos teólogos, porque as profecias a respeito do fim, elas enganarão a muitos. Jesus mesmo, ele já pronunciou isso. Então, se você for escolher aí uma posição teológica, evite escolher a que muitos escolhem, porque com isso você poderá estar enganado. Isso não quer dizer, não estou com isso querendo fazer uma afirmação de que a posição A, B ou C ela está errada a partir deste princípio, mas é algo que nós devemos levar em conta com certeza. E em sexto e último lugar, e não menos importante, na verdade algo que eu creio que ser mais importante e de maior impacto para a igreja, é o aumento da iniquidade. Antes de falar sobre o aumento da iniquidade, o que é a iniquidade? Talvez você já viu esse termo, até mesmo lendo a Bíblia, mas a palavra iniquidade, né, existem três palavras na Bíblia, mais precisamente no Antigo Testamento, que falam sobre pecado. A primeira dela é pecado, a segunda é iniquidade, a segunda é transgressão. No hebraico também existem essas três palavras. Mas a palavra iniquidade, ela é tratada para o pecado que ele é feito de maneira consciente. O pecado, a palavra pecado, ela é dita para o pecado da ignorância, quando se peca, quando se faz algo inconscientemente ou sem dolo. Mas a iniquidade é quando se sabe que é pecado e se faz o pecado mesmo assim, né? Aquele pecado consciente, aquela mentira que a gente sabe que é mentira, mas a gente conta ela, né? Aquele olhar que a gente sabe que é errado, mas a gente olha, né? Isto é iniquidade. E Jesus ele fala que por causa da iniquidade o amor de muitos esfriará. Então nós vemos que nos últimos tempos, por causa do pecado consciente, porque as pessoas pecam conscientemente,
o amor de muitos esfria. Veja que isso Jesus está falando para a igreja, Jesus não está falando isso para o ímpio. Né? Jesus ele trata com seus filhos. Né? Deus ele trata com seus filhos. E por isso Jesus ele fala que o amor de muitos esfriaria. O próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, lembrando que Timóteo é uma carta que Paulo faz para uma outra pessoa, que é no caso Timóteo, que ele está ensinando ele a ser pastor, e ele fala que nos últimos tempos, os últimos tempos seriam tempos trabalhosos. Vai ser difícil tratar com as pessoas, porque elas vão querer saber só dos seus deleites, não vão querer saber de Deus. Então, nos últimos tempos, essa nuvem de pecar conscientemente, de ter o amor esfriado, de dar trabalho para os pastores, isso vai ser generalizado nas igrejas. Mas o que nós devemos estar atentos é que a profecia ela vai ocorrer. Jesus ele falou e ela vai atingir a muitos. E eu tenho certeza que quando Jesus fala a muitos, ele fala a grande maioria. E a pergunta é, ela está atingindo você? A profecia ela vai ocorrer. Seria como se Jesus falasse, olha, muitos vão cair na iniquidade e o amor deles vai esfriar. Né? E talvez nós deveríamos nos perguntar, será que isso está me atingindo, essa profecia? Porque ela irá ocorrer. E nós devemos fugir disso. Devemos, nestes tempos trabalhosos, agir em dobro, buscando em dobro a nossa santidade, buscando em dobro a nossa comunhão com o Senhor, a comunhão com os irmãos, estar congregando nas igrejas, estar orando em todo o tempo. Nós devemos estar buscando isso verdadeiramente. E um grande termômetro para isso, para saber se eu tenho ou não participado, né, desse aumento da iniquidade, é a pergunta: você tem pregado o Evangelho? Porque esse é o tema final, né? Jesus, no versículo 14, ele diz que o Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, eu tenho certeza que Jesus ele ainda vai usar a igreja no final dos tempos. Ele ainda vai usar os verdadeiros crentes, aqueles que ainda não foram atingidos por essa iniquidade, nesses tempos difíceis. Então, a minha oração é que você possa estar participando deste grupo, das pessoas que têm pregado o Evangelho do Reino, daqueles que têm lutado contra o pecado e daqueles que têm a cada dia se santificado, esperando pela volta do nosso Senhor. A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e que Deus o abençoe.